a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo nosso irmão Marcos. O capítulo é o de número 4. Glória a Deus. Amém? Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 35. Glória a Deus. Nós já ouvimos Deus falar muito com a gente aqui através dos louvores, através da saudação que o servo de Deus aqui falou muito sobre deserto. E eu peguei a minha porção. É verdade. Eu até anotei aqui, no deserto a gente vive os extremos. Né? O extremo do calor, o extremo do frio. E ninguém está perto para ver, só Deus. Os irmãos acharam? Digam amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns para os outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos repetir o versículo 39. Vamos ler ali todo mundo junto ao tópico de 3. Amém? 1, 2, 3. E ele... Tudo ficou bem calmo. Gostei dessa versão, hein, pastor? Gostei dessa versão. Glória a Deus. Tome seu assento. Glorifique a Jesus, porque Ele é bom. Bom. Louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder estar com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do pastor Wellington, pastora Gisele, Kiko, os músicos, a todos. Trago uma palavra de saudação do nosso pastor local. Agora, pastor José Carlos. Pastor José Carlos, pastora Nilda e toda a congregação da DSM Ferraz de Vasconcelos. Irmão, os irmãos sabem do nosso costume, eu estou sempre de terno, gravata, e hoje eu tomei a liberdade de vir um pouco mais à vontade. Então, assim que minha esposa falou para mim assim, falou: você vai assim mesmo? E eu fiquei tão assim, que eu fiquei acho que umas 2 vezes, eu coloquei a gravata, tirei, coloquei o paletó, tirei. Aí eu vim, quando eu chego na escada, eu olho para o Eliseu, eu falei: eu vou voltar para trás, irmão. Meu Deus do céu, Eliseu sempre chique, elegante, o cabelinho escovado aqui para o lado. Meu Deus do céu, menino é bênção, né, pastor? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto mostra para nós um grande feito de Jesus na vida dos seus discípulos. Socorro muito importante que Jesus fez no momento exato em que tudo estava para se findar, tudo estava para se acabar. Nós temos 2 tempestades na Bíblia Sagrada e 2 momentos que Jesus ele age de maneira sobrenatural. Uma delas é aquela ocasião em que Jesus manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem para outra banda ou para o outro lado. Eu falei sobre esse texto essa semana e o Senhor me ardeu o coração para que falasse aqui com os irmãos. Naquela ocasião, Jesus disse assim: entra no barco e naveguem até a outra banda. E o texto diz que Jesus subiu para o monte para orar. No meio da navegação aconteceu um grande temporal de vento, de tempestade. E Jesus vem andando por cima das águas. Pedro se encontra com Jesus, eles voltam para o barco e Jesus socorre eles. A gente poderia até dizer
que a tempestade se levantou porque Jesus não estava no barco. E a gente diz, nossa, as tempestades se levantam porque Jesus não está presente, mas se Jesus está presente, tudo é diferente. Mas nesta ocasião, Jesus está no barco. E mesmo Jesus estando no barco, a tempestade se levanta. Nesta ocasião, ele não mandou ir na frente, ele foi junto, na mesma hora. E mesmo Jesus estando no mesmo barco que eles, a tempestade se levanta. E isso cria meio que uma contradição na nossa mente, porque a gente diz assim, ou a gente ouve muita gente pregando, dizendo em saudações, enfim, irmão, se Jesus está no teu barco, tudo vai bem, coloca Jesus no barco, convida Jesus para a viagem. Mas Jesus está no barco, irmão, e mesmo assim a tempestade se levanta. E isso leva a gente a entender que o fato de nós termos Jesus no nosso barco, o fato de servirmos a Cristo, o fato de estarmos na igreja, isso não nos priva de passar as dificuldades da vida. Nós passamos, mesmo sendo crente, mesmo cantando, mesmo pregando, mesmo pastoreando, mesmo ensinando, mesmo servindo, mesmo estando cumprindo o protocolo, nós passamos de dificuldades. Mas a gente também precisa entender que, e eu aprendi isso, as provações na nossa vida, ela vem em dois propósitos. Dois propósitos. Ou para correção, ou para promoção. Ou Deus permite alguma coisa acontecer para nos corrigir, ou Deus permite alguma coisa acontecer para nos promover. Por exemplo, quando os amalequitas, ou melhor dizendo, os medianitas se levantam contra os filhos de Israel, em Juízes capítulo de número 6, Gideão diz assim para o anjo, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? E a resposta está no verso 1 do mesmo capítulo, dizendo assim, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou, por isso Deus os entregou à mão do inimigo. Até que lá na frente ele se arrepende e tal, e Deus dá a vitória. Uma provação que veio para correção. Só que quando a gente começa a ler a Bíblia no livro de Jó, a gente vê que o próprio Deus dá um testemunho bom de Jó. Então a gente entende, fica pensando, o que Jó fez para que tudo isso acontecesse? Perdeu riqueza, perdeu filho, perdeu fazendas, perdeu tudo. Mas quando a gente vai ler o último capítulo, os últimos versículos do livro de Jó, está dizendo assim, Deus deu tudo em dobro. Então Deus permitiu aquilo primeiro para testemunhar a vida de Jó para o Satanás, e Deus permitiu aquilo para colocar em Jó em uma posição mais elevada do que aqui ele estava. Então, eu sei que você tem um ensinamento muito maravilhoso aqui, mas aprende isso e leva para a sua vida. As provações vêm em dois propósitos. Ou é para nos corrigir, ou é para nos promover. Se nesse período de tempo você está vivendo uma provação, se nesse período de tempo você está vivendo um deserto, está vivendo uma dificuldade, não questione a Deus. Não murmure, não reclame, por que a porta fechou, por que isso aconteceu. Apenas tente se acalmar e esperar para ver qual é o agir de Deus ou qual é o propósito de Deus em tudo isso. Por quê? A Bíblia mesmo responde isso. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, está escrito assim, meus irmãos, sabemos que todas, literalmente, todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente, tudo trabalha junto, para o bem, daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então tudo coopera para o bem. A prova que vem para a correção, ela coopera para o bem, para te endireitar. A prova que vem para a promoção, ela coopera para o bem, para te colocar num lugar melhor onde que você está. Então eu vou dar um conselho, se é que eu posso dar um conselho para alguém, fecha a boca e deixa Deus ir trabalhando. Se você no período do momento não está entendendo o que está acontecendo, e de fato talvez não seja para você entender agora, só apenas dobre o seu joelho, vem para a igreja, vai cantando, vai adorando, vai louvando e deixa Deus trabalhar. O cantor, o pastor Samuel Mariano, ele tem um louvor que eu acho muito interessante. Ele diz assim, você me explica por que é que Deus complica e ele vem, descomplica, e lá na frente ele explica por que é que complicou. Porque Deus age dos meios e das maneiras dele. Deus nunca vai agir conforme a nossa vontade.
porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele conhece a nós melhor do que a nós mesmos. Por exemplo, quando Pedro nega a Cristo, lá na mesa, na celebração da Páscoa, na última ceia, Jesus começa já alertando, dizendo assim: olha, vocês vão se escandalizar, o pastor será entregue e tal, aquela coisa toda. E Pedro diz assim: não, eu não. Possa ser que ele sim, mas eu não. Aí depois Jesus chama ele num canto reservado e diz: vem cá, Pedro. E Jesus diz assim: ó, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro diz: jamais, Senhor. Jamais. Eu, Pedro? Não. Aonde o Senhor for, eu vou estar junto. Mas quando Jesus está lá no sinédrio sendo interrogado, que vem a escrava, que vem o homem, que vem a outra pessoa, Pedro nega 3 vezes. Então, ou seja, o que aconteceu com Pedro, Jesus já tinha alertado antes. Você vai me negar, você vai falhar. E Pedro: não, eu não. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Conhece nada, irmão. Quem te conhece mesmo é Jesus. Você não se conhece direito. Você acha que vai fazer, você acha que vai ser assim, mas quem tem os planos perfeitos é Deus. Afinal de contas, quem foi que te criou? Afinal de contas, quem foi que te formou? Afinal de contas, quem foi que te deu fôlego de vida? Quem te colocou onde você está? Deus! Então Ele te conhece, Deus te conhece melhor do que você mesmo. E se Deus está dando um alerta para nós hoje aqui, agora, é porque Ele sabe qual é o seu temperamento, a sua atitude. Enfim, o verso 35 do capítulo 4 diz assim: naquele dia sendo já tarde, Jesus disse: passemos para a outra banda, ou para o outro lado. Presta atenção na expressão do texto, sendo já tarde. Já era tarde. Naquele dia, Jesus olhou para o mar, olhou para o outro lado, do nada, sem programar, sem nada, só disse assim: ó, entra no barco e vamos passar para o outro lado. Alguém toma liberdade e diz assim: mas Senhor, é tarde agora. Se o Senhor tivesse tido essa ideia um pouco antes, um pouco mais cedo, ficaria mais fácil. Navegar esse período é complicado. Mas presta atenção que a palavra de Cristo não muda porque alguém está dizendo que é tarde. A palavra de Cristo, ela não muda porque alguém está dizendo que agora ficou mais difícil. A palavra de Cristo continua a mesma. Passemos. Não, mas é tarde, agora ficou mais difícil. Se tivesse pensado nisso antes, passemos. Como por exemplo, a gente está buscando a Deus, pedindo uma resposta, pedindo uma orientação, pedindo um agir de Deus para ontem, para anteontem, porque é urgente o que a gente está precisando. E a gente vem para a igreja, a gente conversa com o pastor, o pregador prega, o profeta se levanta, Deus usa o vaso, tal, aquela coisa toda, os vasos se manifestam na igreja, mas com você Deus não fala nada. Ai, meu Deus, será que Deus não está me ouvindo? Eu preciso da resposta, e Deus não está me ouvindo. Aí de repente, quando chega no limite, aí Deus usa alguém, Deus usa o pastor, Deus usa a pastora, alguém liga, alguém fala e diz assim, assim, assim. Aí você diz: do tempo que eu estou buscando, do tempo que eu estou orando, do tempo que eu estou pedindo, agora já é tarde, agora ficou mais difícil. Se tivesse pensado nisso antes, fulano, se você tivesse falado isso antes, agora ficou complicado, agora ficou difícil. Mas pega isso para você nessa manhã. A palavra de Cristo continua a mesma. Passemos. Por mais complicado que tenha se tornado o quadro da história, a palavra de Cristo continua a mesma. Entrem no barco e passemos. E às vezes Deus faz isso de propósito. É ou não é, pastor? Kiko? Às vezes Deus faz isso de propósito, pastor. Deixa chegar no limite. Deixa chegar na beira do mar. E o faraó está vindo lá atrás. E agora? Mas ele disse: gente, calma. Passemos. Vai andando. Só vai andando, porque quando chegar no limite, o mar vai se abrir e você vai ver eu agindo na sua vida. Passemos. E outra,
Não é como na outra situação que Jesus está dizendo: vão vocês, entrem no barco e vão vocês. Não, aqui é diferente. Jesus não está dizendo: vai sozinho e depois, se complicar, eu chego. Não, Jesus está dizendo: passemos. E o que é isso? É Jesus olhando e dizendo assim: ó, eu sei o que vai acontecer lá na frente. Eu sei a sua limitação. Eu sei como você é. Lembra? Eu te conheço melhor do que a você mesmo. Por isso que eu estou dizendo: passemos. Por isso que eu não estou dizendo passem, vão, se virem. Eu estou dizendo: passemos. Pastor, e o que é isso? É Jesus olhando para você, sabendo como vai ficar lá na frente e dizendo: você pode estar com medo, mas entra no barco, porque eu estou me incluindo nesta embarcação. Você não vai navegar sozinho. Eu estou entrando junto com você nesta embarcação. Jesus está dizendo: a tempestade vai se levantar, vai ser difícil lá na frente, mas aceite o que foi, aleluia, aceite o que foi colocado nas suas mãos, porque eu estou me incluindo, eu estou entrando, eu estou me colocando junto com você nesta embarcação. Passemos! Aleluia! Passemos! Assurianda, ragais. Glória a Deus, aleluia. Passemos, você está com medo, mas Jesus está dizendo: eu vou estar junto. Jesus te trouxe aqui para você ouvir isso de novo. Fácil não vai ser e nunca foi. Eu não posso ser aqui irresponsável, inconsequente e dizer assim: irmão, vem para a igreja porque é só mar de rosa, é tudo mil maravilha. Não! Minha avó saudosa, saudosa irmã Isabel, obreira de Deus há muitos anos. Eu lembro que ela cantava um hino, às vezes colocava o disco lá, eu muito pequeno. Dizia assim: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor. Mas é? Por quê? Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Não vai ser fácil. Nem sempre você vai ser bem aceito onde você vai. Nem sempre vão te aplaudir, nem sempre vão te... Mas Jesus está dizendo: passe. Passemos, vamos junto. Verso 36: e eles, deixando a multidão, o levaram Jesus consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Havia outros barquinhos, mas Jesus decidiu entrar naquele. O versículo 37 é a prova literal de que eles resolveram obedecer a ordem. Por quê? Porque não pense você que você vai aceitar um chamado e vai ser tudo de boa. Não, não é assim não, irmão. Não pense você que a partir do momento que você diz assim: vou obedecer a Deus, vai ser tudo tranquilo, tudo mil maravilha. Não, eu estou fazendo o que Deus quer, estou pregando como Deus quer, como Deus falou, estou dirigindo como Deus falou, estou fazendo como Deus falou, estou tudo como Deus falou. Maravilha. Mas não pense que o fato de você aceitar um chamado ou obedecer uma ordem de Cristo vai ficar tudo mil maravilha. Olha o versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento. Uai, mesmo obedecendo eu passo por tempestade? Ou se passa. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Já viu essa expressão? Estou cheio, estou por aqui com tudo isso. Irmão, vamos ser sinceros. Quem aqui nunca falou isso? Estou cheio desse negócio. Para mim já deu. Que isso? Perdi minha infância, a minha adolescência todinha na igreja, não curti o mundo, não vivi nada. Eu, por exemplo, estou na igreja desde os 12 anos.
Estou com 30 hoje. Ouço do mundo por ouvir falar. Aos 16, 15, 16 anos dei uma afastadinha, mas voltei rapidinho, irmão, porque o negócio não é bom não. Mas a gente vai vivendo isso, vai vivendo, e é cobrança daqui, é cobrança dali, e parece que quanto mais você faz, mais cobrança vem e tal, ao ponto que você olha e diz, para. Estou cheio disso aqui, cansei, isso não é mais para mim. Chama outro, coloca outro, faz com outro, não vou mais, não venho, acabou. Um domingão como esse, estaria descendo para a praia, aquela coisa toda, mas cansei, estou cheio, as ondas vieram vindo, vieram chegando e me encheu. Quem já não disse isso? Da igreja, da casa, do trabalho, de diversas coisas. Vou sumir nesse mundo sem levar celular, sem levar RG, sem levar nada, porque eu estou cheio, estou exausto, estou cansado. Mas o que a gente precisa entender é que quando, mesmo que a exaustão venha, o cansaço venha, a fadiga, deixa eu ver se eu posso dizer isso, mesmo que a opressão ministerial venha, Jesus está no barco, lembra? Verdade, Jesus. Você lembra que lá atrás ele disse, passemos, vou estar junto com você? Ele disse isso. Então mesmo que alguém não aceite os seus projetos, não aceite a sua ideia, não gosta do jeito que você canta, não gosta do jeito que você toca, não concorda com suas ideias, não concorda com o seu modo de pastorear, não concorda com o seu modo de se portar, tem gente que não concorda com o seu modo de levantar a mão, de dar glória, de adorar, não importa, Jesus está no barco. Ele disse, ele disse, passemos. Glória a Deus. Versículo 38. E ele estava na popa, dormindo. Ele estava na popa. Popa, não é polpa, é popa. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se importa que pereçamos? Mas olha só, gente, que situação engraçada. Porque beleza, maravilha. Passemos, entra no barco. Jesus, ao momento que ele entra no barco, ele vai para a popa do barco, reclina a cabeça sobre uma almofada e descansa. E dorme. Até então, servo de Deus, está tudo tranquilo, pastora. Até então, Eliseu está mara, ó, que paz, que calmaria. Me permita que os discípulos olhem um para o outro e falem, rapaz, o mar está uma criança hoje. Que tranquilidade, que paz nesse mar, que calmaria, ó, sente o cheiro da brisa do mar. Está tudo dando certo. Esse negócio que falaram para mim que ia vir complicações é besteira. Está tudo dando certo. Eu acho que na verdade estavam com inveja de mim, porque eu resolvi entrar nesse barco. Enquanto está indo tudo bem, cadê Jesus? Está na popa, dormindo, descansando. Enquanto está indo tudo bem, deixa Jesus na popa, dormindo. A popa representa a traseira ou a parte de trás da embarcação. Popa, meio e proa. A proa representa a dianteira, a frente. Enquanto está indo tudo bem, o vento está soprando a favor, os remos estão inteiros, a gente ainda tem força e tralalá. Deixa Jesus lá, dormindo. Esse é o nosso problema. Esse é o meu problema. Esse é o problema do ser humano. Porque enquanto está indo tudo mil maravilha, irmão,
emprego tá bom, conta tá boa, tem combustível no carro, tá dando tudo certo, os filhos na igreja, aquela coisa toda, tá mil maravilha. Enquanto tá assim, deixa Jesus lá. Deixa Jesus dormindo. Para que incomodar? Deixa ele descansar. Para que colocar Jesus em destaque? Deixa ele no fundo. Deixa ele dormindo. E nós ficamos aqui porque está indo tudo bem. Até que se levanta um grande temporal de vento. O temporal é de quê, igreja? Vento. O temporal é de quê? Vento. É um temporal de vento. À medida com que se levanta o temporal de vento, eu estou enfatizando isso para daqui a pouco você entender. À medida com que se levanta um temporal de vento, eles vão tentando de alguma forma achar recurso aqui, achar recurso ali, até que não tem mais jeito a não ser Jesus. Quantas vezes você já agiu assim na sua vida? Quantas vezes eu, Alex, já agi assim? Liga para A, liga para B, tenta ir ali, tenta ir acolá, tenta daquele jeito, tenta de outro jeito, mas o negócio é com ele. Enquanto eu não acordar e entender que o negócio é com ele, nada vai melhorar. Enquanto eu não acordar, não despertar e não entender que o negócio é com Cristo, é com Jesus, a solução é Ele, a salvação é Ele, a resolução de tudo é Ele, nada vai melhorar. Porque não adianta você conhecer o encarregado não sei da onde, o político não sei da onde, ou a influência não sei da onde, não adianta, o negócio é com Cristo, é com Ele. Não adianta você buscar recurso aqui, ali. É bom estudar a Bíblia, é bom estudar, ler livros, dicionário, tudo, aquela coisa toda. Mas enquanto você não entender que quem te dá a mensagem é Cristo, nada vai dar certo. Há uma turma que caiu no automático, assume a tribuna, aperta o play e deixa acontecer. Aqui nós estamos totalmente, literalmente na dependência de Cristo, na dependência do Senhor. Na hora do louvor quem fala é Ele, na hora da palavra quem fala é Ele, na hora da saudação quem fala é Ele, na hora da orientação pastoral quem fala é Ele. Tudo aqui é dominado por Ele. Tudo se resume a Cristo, se inicia nele e termina nele. Porque dele fonte, por ele caminho e para ele objetivo são todas as coisas. Mas a gente vai levando até que não encontra mais recurso e decide falar com ele. Esse é o nosso problema, igreja. É que a gente deixa chegar no último estágio para depois recorrer a Cristo. Lembra de Pedro andando em cima das águas? Todo mundo fala de Pedro, fala mal. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, tal, e aquela coisa toda. Mas Pedro é muito mais inteligente que eu. Porque enquanto eu deixo chegar no limite, enquanto você deixa chegar no último estágio, o texto diz que Pedro, começando a afundar. O texto não está dizendo Pedro depois que afundou, não. Começando, quando ele está descendo, que ele vê ele, Senhor, me socorre. E por que é que você deixa chegar no último? Se você sabe que a solução é Ele desde o início. Aleluia! Aleluia! Por que você está deixando chegar no último? Deixando se complicar cada vez mais, sendo que você poderia já ter resolvido isso desde o início, falando com Jesus, buscando, orando, consagrando, entregando a sua vida para Cristo de uma vez por todas, sair de cima do muro e se entregar de uma vez por todas a esse meigo Cristo, nosso Senhor. Buscar conselho é bom, buscar orientação pastoral é bom, buscar um ombro amigo é bom, mas Jesus diz assim, olha, quando tudo tiver complicado, não vai para a rede social, não vai para o Facebook, não vai para o Instagram, não fica contando a sua vida para todo mundo. Faz o seguinte, entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho. O teu pai que te vê, ele te ouvirá. Acorda, igreja, acorda, crente.
crente, meu irmão, minha irmã, Glória a Deus, Jesus. a solução é Cristo. Vocês me conhecem pregar, irmão, isso aqui é o arroz com feijão. A solução é Ele. Mas enquanto está indo tudo bem, deixa Jesus no canto dele. Aí quando aperta, corre aqui, corre acolá, vai nos 4 cantos da terra. Aí quando nada dá mais jeito, estou precisando orar. Você precisa orar desde o começo, irmão. Sabe qual é o problema? E me permita dizer isso, é que a gente caiu num comodismo. Me desculpa aqui falar, pastor, mas eu preciso dizer isso. O pastor disse assim: eu quero ouvir vocês orando. Mas a igreja só começou a orar depois que o pastor puxou a oração no microfone. Porque a gente sempre está esperando de alguém. A gente sempre está esperando de alguém. E se eu não me engano, Tiago disse assim: há poder nas suas, foi Tiago? Há poder nas suas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há poder nas suas palavras. Existem decisões que você tem que tomar que ninguém pode tomar por você. Não adianta você chegar: pastor, me ajuda. É você que toma a decisão, irmão. Você sabe o que Deus quer com você. Você sabe para que Deus te chamou. Eu vou sair um pouco fora do texto aqui. Livro de Jonas, capítulo 1. A palavra de Deus é essa: levanta-te, vai a Nínive e prega contra ela. Essa é a voz de Deus no texto. Levanta-te, vai a Nínive, prega contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Ponto. A voz de Deus encerra. Ok? A voz de Deus encerra. Aí o que acontece? Jonas se levanta, Deus não fala mais nada. Jonas arruma suas coisinhas e Deus está vendo tudo. Jonas desce para Jope, compra passagem para Tarsis. Deus está vendo tudo. Entra no navio direcionado a Tarsis e Deus está vendo tudo. Então Jonas desce para Jope, compra passagem, Deus não fala nada. Jonas entra no navio, Deus não fala nada. Jonas começa a navegar e Deus não fala nada. Por que Deus não fala mais nada? Sendo que ele já sabia a intenção de Jonas, e o projeto dele era que Jonas fosse para Nínive. Porque, irmão, o que ele tinha que falar, ele já falou lá no começo. E o que Jonas tem que fazer, ele já sabe. Quem toma a decisão de ir por outro caminho é Jonas. Não foi o navio, o capitão do navio que seduziu Jonas, dizendo: tem uma passagem aqui para um paraíso tropical, aquela coisa toda. Não, foi Jonas com sua própria vontade, com suas próprias pernas, com sua própria decisão, que decidiu ir para outro caminho. E agora, Deus não vai falar mais nada, mas Deus vai se manifestar no caminho que Jonas decidiu tomar. O que é isso? Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe o caminho, você já sabe onde tem que ir, você já sabe qual é a atitude que precisa ser tomada. Mas sabe qual é o problema? Eu vou para a igreja. Se o irmão de camisa vermelha vir marchando até mim, colocar a mão na minha cabeça e falar assim, 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 eu entendo que Deus confirmou. Você já sabe o que tem que fazer. Deus não precisa ficar repetindo toda hora a mesma coisa. O carro, a casa, você recebe outro dia. Hoje é esse aqui. Não estou esperando Deus confirmar. Para com isso, irmão. Já está na idade de você amadurecer, já entender, já isso daí. Ou melhor dizendo, aceitar. Você já sabe o que Deus quer da sua vida. Você já sabe o que Deus está requerendo de você. Mas fica protelando, empurrando. Até que Deus está dizendo: olha, assim como eu fiz com Jonas, eu não vou falar mais, mas eu vou me manifestar.
E quem conhece a história de Jonas sabe como Deus se manifestou. Pastor Alex, que é isso, Pastor Alex? E o livre-arbítrio? Ô, irmão, pensamento meu. Pensamento do Alex. Livre-arbítrio você tem lá fora. Como assim, pastor? Quem quer aceitar Cristo? Não sei se eu vou, se eu não vou. Não sei se eu aceito, se eu adoto esse estilo de vida, não sei. Mas aí você decidiu aceitar? Você levantou a mão? Entrou na igreja? Entregou sua vida para Cristo? Aí Paulo diz assim: agora, irmão, não vivo mais eu não. Aleluia! Agora não vivo mais eu não, mas Cristo vive em mim. Eu não ando mais segundo as minhas vontades. E Jesus disse, eu vou voltar para o texto, Jesus disse: quem quiser, é para quem quiser, é para qualquer um. Quem quiser vir após mim primeiro, negue-se a si. Eita nós. Nega a sua vontade, nega o seu desejo, nega o seu orgulho, dá o braço a torcer, engole seco, fica quieto. Negue-se a si mesmo. Às vezes você vai passar por errado mesmo estando certo. A sua vontade mas negue-se a si mesmo. Às vezes a sua vontade é de ir para o outro, é de ir para outro lugar, fazer outra coisa. A sua vontade, mas negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua. Não é eu pegar a cruz do Kiko e falar: Kiko, vou te ajudar. Ou o Kiko pegar a minha e falar: pastor Alegre, assim, não, é você com a sua, eu com a minha. Tome cada um a sua cruz. E aí vocês podem me seguir. Escolheu esse estilo de vida, escolheu ser crente, optou em viver aqui. Agora é a vontade de Deus que reina na sua vida. Mas vamos voltar para o texto. Um dos propósitos dessa tempestade, ou pelo menos eu enxergando isso aqui, a cada um Deus revela uma diferença. A tempestade chega, eles tentam com seus recursos, não conseguem. Aí o que eles vão fazer? Correr a Jesus, porque afinal de contas chegamos à conclusão que a solução é Jesus, para tudo, e ponto. Mas lembra que eu falei que Jesus está na popa? No fundo da embarcação. Eles estão ou na proa ou do meio para a proa. Não é uma embarcação grande, um transatlântico, é uma embarcação simples de pesca. Mas entenda que Jesus está numa ponta e eles estão em outra, mesmo estando no mesmo ambiente, mesmo estando no mesmo barco, mesmo estando no mesmo lugar. Jesus está numa ponta e eles estão em outra. Quando o vento é forte, faz barulho ou não faz? A gente fala assim: o vento está assoviando, aquele barulho, onda batendo no barco. Aí começa aquele barulho, aquele alvoroço. Mas presta atenção que o barulho do vento não desperta Jesus. O balanço do barco não desperta Jesus. As ondas batendo no barco não desperta Jesus. O que vai despertar Jesus? Os discípulos saindo de onde eles estão, ou um deles, e indo até Jesus. O barulho ensurdecedor da tempestade não acorda ele, mas alguém chegando nele dizendo: me socorre, faz ele se levantar. Dá para entender isso? O nosso Deus tendo a sua atenção atraída por um simples clamor. Mas qual é o propósito dessa tempestade? Porque eles estão no barco, mas está cada um numa ponta. Tem gente que está assim, está no mesmo ambiente que Cristo. Ou vocês não acreditam que Cristo está aqui? Vocês acreditam na presença de Jesus aqui? Amém? Ele já falou com você hoje? Mas tem gente que está assim,
mesmo estando no mesmo ambiente que Cristo está, não está perto dele. Está longe. Vem, cumpre o protocolo, está aqui, mas está longe. E por que a tempestade se levanta? Para trazer para perto quem está longe. Porque enquanto está tudo calmo, eles estão lá e Jesus está aqui. Quando a tempestade se levanta, aí eles saem de onde eles estão e vão até Cristo. Um dos propósitos da tempestade é esse. É fazer você se aproximar novamente de Cristo. Entenda isso, irmão. Não adianta estar no mesmo ambiente que Cristo, se você não está próximo dele. Porque eu posso muito bem estar aqui pregando. Como assim? Está aqui cantando, está aqui participando desse culto, e estou longe de Cristo. Não que Cristo está longe de mim, mas eu me distancio e me ausento da presença de Cristo. E enquanto não se achegar a tempestade, não vai passar, irmão. Não vai adiantar ficar buscando recurso em outros lugares. A solução é aqui, é Cristo. E o texto diz que Jesus está dormindo, mas quando a gente discorre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz assim, que o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja, nem vacila. Mas que contradição é essa? Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ele não dorme, a Bíblia diz que ele está dormindo aqui. Só que quando a gente vai buscar um pouquinho mais a fundo, a gente lê o original e está escrito assim, silêncio. Não é um dormindo como eu durmo, ronco, babo, não sei nem o que acontece do meu lado. Vou recuperar a consciência no outro dia de manhã cedo. E de manhã eu sou marcha lenta, até ir recuperando, tal, aquela coisa toda. Mas Jesus não está dormindo como eu. Jesus está com a sua cabeça reclinada sobre uma almofada e está descansando, mas na verdade Jesus está em silêncio. E você acha que ele não está vendo tudo o que está acontecendo, mesmo estando em silêncio? É a tempestade soprando, é o vento, as ondas se levantando, o vento soprando, tudo acontecendo, os discípulos quase afundando, quase perdendo a vida, e Jesus em silêncio, porque nesse momento ele decidiu ficar em silêncio. E quando ele decide ficar em silêncio, irmão, não tem trovão, não tem relâmpago que faça ele se levantar, só se achegando perto dele para ouvir o que ele tem para dizer. Aleluia. Aí a gente fica, pastor, a porta fecha, a enfermidade chega, tudo acontece, e Jesus não fala nada. Não, agora ele não quer falar. Agora ele quer ficar em silêncio. Agora ele quer ficar só te observando. Qual é a sua atitude? Quando que você vai acordar e recorrer a ele? Ele decidiu ficar em silêncio. Mas a partir do momento que eles entendem que a solução de tudo está em Cristo, está na pessoa bendita de Jesus, aí Jesus decide se levantar. E olha a forma que ele se levanta. Verso 39. E despertando, ele repreende o vento e acalma o mar. E diz por mar assim, ó, cala-te. Ele está em silêncio, mas ele está no controle. Você acredita nisso? Ele está em silêncio, mas ele está no controle. Por quê? Porque se fosse eu acordando, eu ia colocar os pés pela mão e agir de uma forma totalmente errônea. Por exemplo, eu enfatizei bem isso para a gente entender. O temporal é de vento. A Bíblia está dizendo, levantou-se o grande temporal de vento. E o vento agita as águas de maneira que as ondas batem no mar. Se fosse eu ia brigar com o mar. Mas não adianta brigar com o mar e falar para ele ficar quieto. Porque o mar pode até querer ficar quieto, mas se o vento continua soprando, dificilmente o mar vai ficar quieto. Então Jesus vai agir no foco, na raiz do problema. E o que é que está causando todo aquele problema? O vento. E aqui eu encerro dizendo, se eu fosse você, eu ficava quietinho. Sou já uma expressão meio grosseira. Se eu fosse você, calava a boca. É isso mesmo.
e deixava Deus agir. Sabe por quê? Porque Deus vai agir aonde tem que agir. Ele chega e diz assim: vento, ele repreende o vento. Vento, para, fica quieto. E o mar? Calma, mar. Mar. Mas Senhor, então, mar, calma, calma. Porque o que te perturbava, o que te tirava do foco, o que fazia você ficar agitado, eu já repreendi, que é o vento. Agora você só fica calmo e volta à sua calmaria de antes, lá do começo. Fica de pé comigo, crente, em nome de Jesus. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Ele está em silêncio, ele está quietinho, mas ele está no controle. Ele sabe como agir, ele sabe aonde ir, ele sabe com quem falar, ele sabe como fazer. Tem um louvor que diz assim: e o dono desse mar também é meu. Isso significa dizer que ele está no controle. Ele está no controle do mar que está agitado por causa do vento, mas ele está com o controle do seu barco que está em cima desse mar. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui. Oh, Espírito Santo. Aí quando tudo acalma, irmão. Quando tudo acontece, o texto diz assim: e houve naquele dia ou naquele lugar grande bonança, calmaria. Mas por que teve bonança? Porque antes teve a tempestade. Deus está falando comigo aqui, irmão. Deus sabe que você está precisando de uma calmaria na sua vida. Aleluia. Lava séria, lá mandará, vai. Comandar, lavas, lá mandará. Deus sabe que você está precisando de uma calmaria, de um pouquinho de paz. Mas no momento que você está vivendo é uma tempestade, mas Deus está dizendo: estou no controle desde o começo. Eu disse para você que ia passar junto, e eu estou junto com você desde o começo. Já já Ele vai se levantar e você vai contemplar a bonança, a calmaria, a paz e a tranquilidade do Espírito de Deus sobre a sua vida. Ao mesmo momento em que Ele é o dono do mar que está bravio, ao mesmo momento que Ele é o dono do vento que está agitado, Ele também é o seu dono. Ele é o dono do seu barco, Ele é o dono da sua história, Ele é o dono da sua família. Ele está no controle de tudo que está acontecendo, meu irmão. Os remos se quebraram, você já não tem mais força. A princípio parece que está vindo uma confusão dentro desse barco, porque alguém começa a transferir culpa, colocar culpa no A, colocar culpa no B, colocar culpa em todo mundo. Mas nesse momento não é o momento de ficar transferindo culpa. Esse é o momento de que todo mundo tem que dar as mãos, se reunir e buscar a solução em Cristo. Ele te trouxe aqui para falar isso com você, para dar um renovo na tua vida espiritual, para dar um renovo no teu ânimo, para dar um renovo no teu vigor, na tua vontade de vencer. Eu não vim aqui para te dar uma palavra de autoajuda, não vim aqui pregar a palavra é essa. Está difícil, está complicado, está apertado, e parece que vai complicando cada vez mais. O ano de 2020, meu Deus do céu, e o ano de 2021 já começou difícil. Mas tudo que acontece na nossa vida, na família, na igreja, no trabalho, nos estudos,
é permissão de Deus. Se deu certo, glória a Deus. Se não deu certo, Ele que permitiu, para que você possa galgar lugares melhores na presença de Deus. Por isso, não desanime por conta do que está acontecendo. Não desanime por conta do temporal que você está vivendo. Não desista por conta das dificuldades que vem acontecendo. Se o remo quebrou, irmão, você não consegue mais navegar, agarra outro remo, arruma uma coisa, faz alguma coisa, mas não pode parar. Não pode parar. Feche os seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, eis aí a tua igreja, eis aí os teus filhos na sua presença. Senhor, por mais que as coisas tenham saído do controle deles, do nosso controle, nós acreditamos que o Senhor ainda está com a mão em cima, guiando, protegendo. O que eu peço a Ti, Senhor, é que o Senhor dê calmaria ao coração de cada um. E Senhor, a minha oração não é para que o Senhor tire eles dessa tempestade, mas a minha oração, Senhor, é para que o Senhor dê força para que eles possam ir até o fim, chegar do outro lado e viver a bonança do Senhor. Amém? Olha para mim. A viagem desses discípulos foi complicada ou não foi? Foi complicada ou não foi? Foi. Entenda isso. A viagem pode ser perigosa, mas a chegada é garantida, porque Jesus está do nosso lado. Bate palma para Jesus, porque Ele merece.